boa tarde a todos. É com alegria que eu, enfim, inauguro aqui, né, esse curso de extensão construído por tantas mãos, né, por colegas do Departamento de Fundamentos da Educação. Uma proposta que, para mim, também foi muito vigorosa, pensar numa proposta de uma discussão interdisciplinar. Então, é com alegria que eu abro aqui, né, esse conjunto de aulas que vamos ter ao longo desses 2 meses. O tema desse encontro é a construção social da infância e seus impasses contemporâneos. A minha ideia, quando eu construí, né, essa proposta desse encontro, dessa palestra, primeiro é trazer um panorama geral, né? Por que estamos acentuando a ideia de construção social da infância? Gostaria de recuperar um pouco ao longo da história como é que isso aparece, e depois fazer uma pergunta, trazer essa interrogação sobre a categoria social da infância, colocando a questão, o lugar da criança na sociedade contemporânea. Aonde estaria a criança, né? Trazer alguns elementos, naturalmente, alguns elementos, né, sobre essa discussão. Então, vamos lá. Bom, primeiro, pensar infância, né, como uma construção social significa, sobretudo, pensar, né, compreender a criança a partir das mudanças na sociedade, no qual a questão etária, cronológica, elas são marcadas por um conjunto de significações, símbolos, valores que variam. Então, dito isso, a gente tem que admitir que ao longo da história é possível encontrar diferenças nas formas de representação da criança e também diferenças no lugar da criança, que a criança ocupa na sociedade. A ideia de infância é uma ideia moderna. E é esse o momento que surge, propriamente, né, uma concepção de infância como um ser singular, particular, com uma diferenciação em relação ao adulto. Eu considero primordial, para começarmos essa discussão, citar o trabalho do historiador Philippe Ariès. Seu livro História Social da Criança e da Família é considerado uma obra de referência nessa temática. Inclusive, foi o livro, né, que partiu aí como referência para a gente construir essa proposta aqui coletiva, né, de encontros que reúnem profissionais, né, das ciências humanas e sociais. Então, para começar, eu gostaria de começar explorando a ilustração que está na capa do livro. É uma pintura de Rembrandt, de 1668, tem o título Retrato de Família, e na imagem ampliada, que recortei para vocês aqui ao lado, né, o que eu destaco é essa troca afetiva aí demonstrada, né, nessa relação da criança com a mãe. A criança toca o colo da mãe, e alguns estudos de arte vão sugerir que se trata de uma nova forma de representar a criança na época. Mostra aí uma relação afetuosa. Ariès, nesse livro, ele vai examinar a evolução da representação da criança, né? A representação pictórica da criança. É a partir do século XVII, diz ele, com a construção do que ele nomeia como sentimento de infância, que vai ser notada, inclusive, uma criação e um vestuário próprio das crianças. Diferente da Idade Média, não se concedia um lugar particular à infância até então. E aí, eu aproveito para trazer uma pintura do Bruegel, chamado Jogos Infantis, é de 1560. O pintor coloca em cena crianças que confundem com adultos. São cenas e ações na praça. Eu acho que essa obra aqui é interessante para a gente ver, primeiro, essa ocupação da praça, e segundo, essa indistinção aí, né, de espaços específicos para crianças e adultos. Nesse período histórico, a infância era um momento de transição rapidamente superado, sem importância, que não merecia esses cuidados especiais, né? Esse lugar, né, de paparicos, né, como a gente vai ver séculos depois, né, um século depois. O modo de vida na época não separava crianças e adultos, eles viviam de maneira semelhante, tanto nas atividades exercidas no trabalho, nas brincadeiras, né, e no modo de vestir.
A aprendizagem, a socialização era realizada de modo, né, que por toda a comunidade. E eu vou lembrar aqui que a arte medieval, a representação da criança não era singularizada. As crianças eram representadas como adultos em miniatura, um pequeno adulto. Também trago um outro exemplo do mesmo pintor, né? Uma tela, um quadro que se intitula Ceia de Casamento, de 1568, e retrata uma cerimônia camponesa. Nessa cena, mais uma vez, a gente vê crianças e adultos se misturando de forma indistinta, e na imagem, que também ampliei aqui ao lado, temos uma representação de uma criança vestido como um adulto, em miniatura, inclusive com um chapéu que lhe parece não lhe caber. Em todas essas épocas, tiveram uma forma de representação da infância que reflete como a criança é percebida e o lugar que ela ocupa na sociedade. Arries, ele observa que somente no período moderno, quando surge somente no período moderno é que vai surgir um maior protagonismo à infância, junto com a ideia de indivíduo e todas as transformações sociais desencadeadas pelo desenvolvimento do capitalismo. Eu trouxe essa outra gravura para tentar, talvez, mapear junto com vocês o que é esse espaço que vai sendo construído, especialmente para crianças. A construção desse sentimento de infância, que é como o Arries traz no seu livro, diz de um certo lugar, um lugar singular que foi construído para a criança na sociedade moderna, e que é acompanhado por duas instituições que são fundamentais aí, a família e a escola. Por um lado, as escolas, como a gente vê nessa gravura de 1873, né, uma sala de aula conforme o guia das escolas cristãs, a escola, pouco a pouco, vai assumir um lugar central na educação. A criança separada do adulto, inclusive pela imposição de uma crença da inocência infantil, e, por outro lado, a família, que torna-se um lugar de afetos por excelência. Trago também uma outra imagem em seguida, né, do começo do século XX, uma escola em São Paulo, 1901. Aí traz uma fotografia de uma sala de aula. É importante considerar que esse processo de institucionalização da criança também se ancorou na crença da razão, no sentido de progresso. O sentimento de infância foi combinado com a configuração de um novo adulto nas modernas idealizações das nações em construção. Aí eu gostaria de chamar a atenção que a teoria da evolução das espécies, ela ultrapassa muito o registro da biologia, né? Ela vai se tornar um dos signos reveladores do novo horizonte delineado pela modernidade. As ideias evolucionistas deram um novo impulso à problemática da infância. E vai possibilitar, inclusive, pensar a infância como esse homem de amanhã. E a importância de se pensar essa educação, esse preparo da criança como ocupar esse novo horizonte, né, da modernidade. A partir disso, a criança passa a ser um objeto de teorização e de práticas educacionais, higiênicas e científicas. Podemos dizer que a infância sofre um processo de colonização pelas práticas científicas. Eu acho esse termo forte, mas ele é muito preciso, né? A ideia de colonizar a criança, colonizar a infância. Isso denota, por exemplo, a ideia de que a infância ela foi construída. Suas necessidades, direito, natureza, desejos infantis foram revelados. Ou seja, o que eu quero dizer é que houve um esforço, né, de criar uma verdade sobre o que é ser criança. Dito isso, a gente está supondo que houve uma construção aí de um discurso ideológico sobre a criança, né? As especializações, então, vão se aparecer em torno dessa criança.
a pediatria, a pedagogia, a psicologia do desenvolvimento, que são, inclusive, saberes que vão ser legitimados para construir esse lugar, essa verdade sobre a infância. Vai poder se construir, inclusive, padrões sobre como se deve educar, como se deve tratar, que horários a criança deve respeitar. Há toda uma padronização, uma disciplinarização sobre a criança, sobre essa fase, né, de desenvolvimento. Esse conjunto de saberes, então, ele vai se constituir um padrão de normalidade, né, e que vai servir de base para uma prática comportamental, disciplinar e normativa. Aí, eu vou apresentar aqui uma outra imagem que eu capturei da internet. É bastante caricata, sem dúvida nenhuma, tá? Mas o que eu quero trazer com essa imagem é uma ilustração que se aproxima muito de uma concepção de desenvolvimento humano a partir de uma lógica que faz determinar sucessão de estágios progressivos. O que eu quero mostrar aí é que a psicologia do desenvolvimento e toda essa construção, né, de saberes, principalmente a psicologia do desenvolvimento, ela vai inferir uma forma de pensar o desenvolvimento humano como um aperfeiçoamento, né? A concepção de tempo que está posta aí é um tempo linear, cumulativo, homogêneo, que fala sobre uma determinada linearidade da vida. O que vemos é uma cronologia do curso da vida, que tem como um aspecto relevante a organização central aqui da organização social, aqui, ó, como o casamento, né, e o trabalho, a vida produtiva, né, essa questão aqui evolutiva, né, que foi muito presente na construção, né, nas primeiras teorias, né, que a gente vai perceber no campo da psicologia do desenvolvimento. Aí, eu trago para vocês uma pergunta, né, que está muito presente no nosso cotidiano, muito corriqueira, que a gente faz às crianças. Né? O que você quer ser quando crescer? Né? Aí está demonstrando bastante, né, o que vai ter essa centralidade que eu mostrei no slide anterior, né, esse ápice da vida, né, justamente que demonstra no sistema capitalista moderno, né, a centralidade do trabalho, da constituição de família. Né? Eu diria que essa pergunta reflete uma visão adultocêntrica que ainda temos das crianças. Como se a infância fosse um período específico de mudanças e instabilidade, em contraposição ao mundo adulto, né, caracterizado por uma estabilidade, uma maturidade, tal qual se via, né, no pensamento moderno. Como também se as crianças tivessem, de fato, uma fase de preparação para essa vida, para o ingresso dessa vida produtiva. O que eu estou chamando aqui de racionalização da trajetória da vida é justamente essas posições socioetárias que são construídas com base na produtividade, no trabalho, e essa visão adultocêntrica muito característica da sociedade moderna. Né? E é justamente esse modelo que vai sofrer uma série de rupturas a partir do século XX. Ainda lembrei aqui, trazendo essa pergunta, né, o que você quer ser quando crescer, né? Algo que uma afirmação que a gente usa muito pejorativamente, né, para um adulto, deixa de ser criança. Né? Na ideia do sentido figurado de criança, né, que está, inclusive, nos nossos dicionários, né, como uma pessoa com pouco juízo, né, uma pessoa ingênua. Essas rupturas que vão aparecer a partir do século XX, né, eu gostei, para a gente dar um pulo aqui para essa discussão, de uma forma como o Antônio Giddens traz. Ele diz que essa organização social presente na sociedade moderna, ela sofre um certo desencaixe, né, na sociedade atual. Né? É algo aí que essa engrenagem ela sofre, né, algo que vai se perder aí dessa engrenagem. Eu vou trazer
essa citação, que ele, inclusive, faz uma referência a um encaixe, exatamente como a gente está trazendo essa organização, né, essa trajetória da vida linear, né, acumulativa, né? Eu quero tentar pensar para vocês, como o Giddens fala sobre essa organização, usando a metáfora dessas bonecas russas que encaixam-se uma nas outras, né? E que davam uma certa engrenagem, uma lógica, né, a essa organização social. Vou ler aqui para vocês essa citação. Na imagem da sociedade industrial clássica, as maneiras coletivas de viver são compreendidas de uma forma que se assemelha às bonecas russas, que se encaixam uma dentro da outra. A classe supõe a família nuclear, que supõe os papéis de sexo, que pressupõe a divisão do trabalho entre homens e mulheres, que pressupõe o casamento. Pois bem, na contemporaneidade, né, o que o autor está trazendo é que esse encaixe que servia à engrenagem, né, da sociedade moderna, ela não se funciona da mesma maneira. E aqui eu vou apenas destacar dois aspectos, né, para apontar sobre essas mudanças que se fazem presentes na organização social contemporânea. Primeiro, eu gostaria de falar sobre a diminuição da influência das instituições e da vida coletiva. Lembrando que quando a gente está falando desse sentimento de infância, da ideia moderna de infância, está acompanhada a formação de lugares, de uma organização social própria, né, de cuidados à infância, que vai ser o espaço familiar e o espaço escolar. Então, voltando, primeiro, a diminuição da influência das instituições na vida coletiva. Ulrich Beck, um sociólogo, que escreveu inclusive um livro bastante interessante, A Sociedade de Risco, ele acredita que hoje o Ocidente é confrontado por questões que desafiam as premissas fundamentais do próprio sistema social e político. Segundo ele, a sociedade atual, ela se organiza em torno de um processo que ele nomeia de individualização. Isso significa que o indivíduo tem que autodirigir-se a si mesmo, controlar-se, decidir sua vida própria. E nesse contexto, o importante que ele destaca é que o papel das instituições, eles se tornam menos determinantes, menos preponderantes, também como o valor normativo das tradições perdem seu lugar. O que aparentemente daria uma maior margem de escolha, e de fato dão aos indivíduos, todas as contradições também passam a ser experimentadas como riscos pessoais, o que confere uma maior incerteza para o sujeito. Sobre essa suposta margem de escolha e de autonomia, eu acho que o filme do Ken Loach, o Você Não Estava Aqui, ele tem muito a nos dizer, né? É uma trama que está muito bem exposta, né, o que o Beck traz sobre essa diferenciação e essa diminuição da influência das instituições e da vida coletiva. A trama, ela coloca muito bem a precarização, a despadronização do trabalho, o enfraquecimento das instituições também é notório, inclusive, no papel que as tradições e a relação intergeracional se coloca ali. Um certo lugar, assim, de uma desesperança, de uma quebra de historicidade na história que se compõe ali, que se constrói através do pai e da criança, e do jovem, né, do adolescente, seu filho. Um segundo aspecto, que eu acho também interessante a gente poder discutir, é a quebra da previsibilidade do curso da vida. Estou também ainda me remetendo àquele quadro, né, dessa trajetória, dessa linearidade, desses papéis ocupados, né, em cada faixa etária, como, né, o aprendizado, a inserção no trabalho, e depois, né, a sua retirada do trabalho, né, como se uma suposta aposentadoria, né? Hoje já é um pouco mais quase suposta. Mas aponto para o que é sinalizado, por exemplo, nesse aspecto, na separação de tempo e espaço, e, consequentemente, na perda de sentido da historicidade que isso se coloca.
essa perda das fronteiras de tempo na trajetória da vida vai definir uma outra lógica de organização social. Eu não sei se vocês conhecem, tem um físico chamado Luiz Alberto Oliveira. Teve uma fala dele que eu achei tão simples e tão direta, tão clara sobre essa nova organização social. Essa fala está no documentário Quanto Tempo o Tempo Tem. Ele defende que estamos superando os períodos etários das atividades, né, vistas até então linearmente, né, estudar, trabalhar, usufruir. Segundo ele, combinaremos os três ao longo da vida, né? Esses espaços não estão mais tão demarcados, né? O sujeito que aprende, o sujeito que trabalha, né? Que exerce, né, a sua função a partir do que se aprendeu, né? E a retirada do mercado de trabalho. Bom, esse esgarçamento na continuidade histórica entre as fronteiras e localizações sociais, eles são fenômenos que vêm afetando de uma forma muito profunda as práticas sociais, os estilos de vida, os modelos de identificação e, sem dúvida nenhuma, para nós aqui é muito importante, o lugar social da criança na sociedade. É um fenômeno que tem convocado, inclusive, um debate interdisciplinar, né? Antropólogos, sociólogos, psicólogos, né? Psicanalistas, vêm sendo convocados a discutir a questão da filiação, do laço social, da tradição. Bom, estamos aqui hoje, inclusive, né? Num empenho, né? Como esse. É fato que a infância está em processo de mudança, né? Nós não poderemos discordar, né, desse fato. Mas será que ela se mantém como categoria social? Tem um autor chamado Neil Postman que defende que houve um desaparecimento da infância. Ele argumenta, né, esse desaparecimento da infância, impõe essa ideia, notando que há um fenômeno de adultização da criança, da diminuição das distâncias entre as gerações, no que tange a vários, né, possibilidades, né, que a gente pode ver. O vestuário, a linguagem, as atitudes, os lugares de lazer. Mas, se o lugar social imputado às crianças não é idêntico ao de outrora, cabe então a pergunta: qual o lugar da criança na sociedade atual? É por aí que eu acho que é mais interessante a gente percorrer essa questão. Eu fiz esse exercício de pensar algumas dessas posições, considerando principalmente o protagonismo da criança na cena contemporânea. Eu vou apontar o sujeito do consumo, dos direitos, do risco e da mídia. Enquanto sujeito do consumo, as crianças contam, né? Elas contam no consumo. Elas participam da economia pela produção, pelo incremento do trabalho infantil nos países periféricos. Elas participam da propaganda de produtos. Elas participam, sobretudo, do consumo como um segmento específico, né? Sem esquecer que o mercado dirigido ao público infantil é um dos segmentos hoje de maior difusão mundial. Sem dúvida, a criança passou a ter uma visibilidade na vida social através do consumo. É um lugar inédito. Nessa lógica capitalista de todos iguais perante o consumo, as crianças realmente elas se tornam coadjuvantes dos adultos. Mas, é claro que a gente não pode esquecer que elas consomem, mas também são consumidas. Como sujeito de direitos, nós temos um marco histórico, a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. Essa especificidade da criança é considerada em diversos campos. Eu gostaria de citar, pelo menos, né, alguns. Atualmente, por exemplo, é um protocolo específico para atendimento da criança na saúde. Né? Há uma forma de escuta diferenciada da criança na saúde. No campo do direito, se efetiva em suas intervenções a importância da fala, da escuta da fala da criança e do adolescente em situações de conflito. Também a gente pode citar no trabalho clínico da mediação de escolas, que traz também a criança como um participante desse diálogo.
também a gente pode perceber hoje a preocupação, né, de construção de metodologias de pesquisa que reforçam a necessidade de se pensar pesquisas não sobre a criança, mas com a criança, né, com a participação da criança. Sujeito de riscos, bom, realmente os riscos ganharam uma nova modalidade, né? Volto aqui a citar o Schbeck, né? Ele sinaliza como esse viver no mundo globalizado significa enfrentar a diversidade de situações de risco. Nós temos realmente um exemplo, né? Nosso, né? Somos contemporâneos dos contemporâneos, de fato, né? Vivemos essa pandemia global, né? Que nos aponta para esse lugar de risco. Recentemente eu li uma entrevista da Judith Butler, que descreveu essa experiência, principalmente de compartilhamento de riscos, né, e desse lugar, nessa globalização, né, de riscos, e foi uma fala que me tocou, né? Como eu estou falando de risco, eu gostaria de citar ela para vocês. Diz a Butler: os seres humanos compartilham o ar entre si e com os animais. Eles compartilham as superfícies do mundo. Eles tocam o que os outros tocaram e se tocam. Esses modos de compartilhamento recíprocos e materiais descrevem uma dimensão crucial de nossa vulnerabilidade, entrelaçamento, interdependência de nossa vida social corporificada. Bom, viver no mundo globalizado significa enfrentar a diversidade de situações de risco. As mudanças em curso que são sinalizadas por Beck vêm afetando profundamente a condição social da infância. Por exemplo, a gente pode encontrar nos últimos estudos da Unicef apontamentos de que a criança é o grupo geracional mais afetado pelas condições de desigualdade, pobreza, fome, guerras, cataclismas naturais, AIDS, doenças, Covid-19. Bom, sabendo que em qualquer crise, os mais jovens e mais vulneráveis é que sofrem desproporcionalmente. Para finalizar, esse campo do sujeito de mídia, nós temos como exemplo muito atual a importância dos meios digitais no cotidiano das crianças, né? É através da internet que as crianças, né, estão tendo aula, é através da internet que as crianças estão realizando encontros, né? Sem contar na projeção dos youtubers infantis e na participação de jogos online. É importante lembrar aqui, para o nosso estudo, que muitas vezes essas atividades, né, essa relação da criança com a mídia, elas são realizadas sem a mediação de um adulto, né? Isso é um tema de pesquisa da Solange Jobim Souza, que pensa nos efeitos do que seria essa relação sem mediação. Na psicanálise também a gente vai encontrar, né, algumas interrogações sobre essa relação sem mediação, essa relação da primeira infância direta na mídia. O que seria o outro nessa relação? Mas eu posso até trazer outros exemplos mais à frente. O que nós encontramos a partir dessas interrogações aí, e que eu gostaria de trazer para vocês, é que estudos mais recentes sobre a infância vêm revelando uma nova posição da criança de fato, ocupando no mundo contemporâneo, destacando como ponto crucial a concepção da criança como ator social e a dimensão da cultura da infância, que eu ainda quero falar algo para vocês. É importante lembrar aqui que a criança ocupa uma posição específica no mundo e na sociedade, que tem uma particularidade, que compreende determinadas dificuldades de viver e possibilidades de enfrentá-lo. É uma perspectiva que permite admitir uma pluralização desses modos de ser criança, né? É uma forma que eu acho muito interessante de trazer, né, essa maneira de poder perceber a criança como modos, né, diversos. No livro Futuro da Infância, da Lúcia Rabelo, ela traz uma série de pesquisas que ela vem desenvolvendo ao longo dos anos sobre esse tema.
O que a gente vai realmente encontrar nesse campo são pesquisas, tanto das ciências humanas, das ciências sociais, que vêm questionando essa concepção essencializada e naturalizada da infância, e que problematizam, né, de uma maneira muito contundente, né, essa ideia de pensar o conceito da infância atrelado ao conceito de desenvolvimento. Problematizam, por exemplo, o fato da modernidade ter estabelecido uma norma de infância a partir de uma negatividade constituinte. Né? A criança é definida por muitas vezes, a maior parte, por um negativo. Ela é o ser que não trabalha, não vota, não casa, não toma decisões relevantes, não é punível por crimes. Um aspecto a ser observado é que a criança, então, ela foi, né, ao longo desses anos, privatizada ao circuito de trocas no espaço doméstico e no espaço escolar. Essa visão adultocêntrica, individualizada, não permitiu que se construísse condições efetivas da participação da criança na vida pública. Eu acabei de citar a Lúcia Rabelo, né? Ela também, as últimas pesquisas dela, ela tem publicado sobre essa articulação da infância e do político, trazendo uma noção de subjetivação pública, né? Tentando pensar quais eram as articulações possíveis. Eu vou trazer também um exemplo vivo, numa fala, né, de uma criança, para renovar essa perspectiva. Né? É um trecho do documentário, esse que eu mostro aqui ao lado, Quando Sinto Que Já Sei. É um documentário que foi produzido em 2014, que registra práticas educacionais inovadoras que estão ocorrendo pelo Brasil. A obra reúne depoimentos de pais, alunos, educadores, profissionais de diversas áreas sobre a necessidade de mudanças no modelo tradicional da escola. Eu achei que era a melhor forma, a mais viva, né, a mais interessante, a gente poder perceber isso na fala de um próprio jovem. Que o muro era nosso. A criança tira isso de letra. A gente agir com a comunidade, com os poderes executivos, com o prefeito, com vereadores, com líderes de bairro, falar para resolver, igual o transporte no bairro. A gente está fazendo agora um projeto, nós fomos lá para outra escola, que a gente vai em tudo que for possível para a gente conseguir, porque aqui o ônibus é 2 em 2 horas, conseguir em outros lugares é nem meia hora, em Ubatuba. Então aqui a gente está muito atrasado. A gente vai ver se a gente consegue por mais ônibus. E aqui até a diretora está falando que aqui tem uma linha só de ônibus. Já no outro lugar tem 2. Por que? Bom, ele estuda numa escola municipal em Ubatuba e sua fala chama atenção pelo envolvimento, a preocupação com o sistema coletivo de transporte. A escola de Lucas adota uma gestão democrática e traz aí, né, a possibilidade viva da gente pensar, né, a renovação, né, a participação mais efetiva, né, nas preocupações do que tange e do que as crianças também participam, né, nas suas vidas, né, também são autoras. Repensando esse lugar social da criança na sociedade, eu gostaria também de chamar aqui para a nossa conversa uma forma como o Manuel Jacinto Sarmento propõe de pensar o espaço-tempo da infância como um entre-lugar. Entre-lugar, então, ele vai, a partir dessa noção, né, ele vai se contrapor à ideia de pensar de uma forma essencialista, né, as identidades culturais, né, a própria criança. Com a noção de entre-lugar, ele vai apontar para um lugar que articula o que é socialmente construído, mas existencialmente renovado e reinventado pelas crianças. Sarmento recupera a ideia do entre-lugar para considerar um espaço-tempo da infância numa dupla perspectiva, que eu coloco aqui para vocês, né? Entre as culturas adultas e as culturas infantis,
sendo essas culturas infantis afirmadas pelo processo de socialização horizontal, de pertença social, dos coletivos infantis, das linguagens, códigos, protocolos, lógicas, artefatos e por aí vai. E também se encontra no entrelugar de tempos, do tempo passado, do tempo futuro, entre uma condição geracional em transformação que combina em todo momento concreto o passado e futuro que se fundem. Por exemplo, muitas vezes uma criança é chamada por um adulto para resolver dificuldades no meio digital. Isso não é nem um pouco difícil da gente perceber. Acessar uma conta na rede social, postar um vídeo. E nessa situação, a criança é vista como competente para atuar no mundo adulto. Por outro lado, e ao mesmo tempo, ela também está num processo de aprendizado, e se vincula a uma cultura escolar. O que eu gostaria de trazer, né, com essa ideia, né, que o Sarmento traz do espaço-tempo da infância, é que nessa perspectiva não há lugar para se falar da criança como uma preparação para o futuro. Ela é antes um lugar de fusão de tempos, um entre-lugar. Uma outra especificidade aqui, que eu também gostaria de destacar, né, que é trabalhada por pesquisadores da infância, é a noção de cultura infantil. A cultura da infância, ela expressa a cultura da sociedade em que elas inserem, mas fazem de modo distinto à cultura adulta. E, ao mesmo tempo, como diz aí na tela, veiculam formas especificamente infantis de interagibilidade, representação e simbolização do mundo. Torna-se importante reconhecer, então, através das culturas infantis, os traços distintos dela, como, por exemplo, a natureza interativa do brincar das crianças, a cultura de pares, que permite que as crianças possam se apropriar, reinventar, reproduzir o mundo que as rodeia. Considerando dessa forma, sem dúvida nenhuma, a criança como atores sociais em pleno direito. Para falar de cultura infantil, eu vou me utilizar, inclusive, praticamente como uma licença poética aqui, destacando um belo registro que foi realizado das brincadeiras das crianças em território nacional. Eu não sei se vocês conhecem, o documentário Território do Brincar, de 2012, ele fez um verdadeiro inventário das brincadeiras, depois de visitar comunidades rurais, indígenas, quilombolas, litorâneas, grandes metrópoles e sertões. A gente pega esse, amarra aqui, pega o que tá aqui, amarra aqui, e um vinho aqui, a gente amarra aqui. Mas dependendo do vento, né? Se ele vier pra cá, a gente bota ele assim, ó. Aqui tem tudo. Essa fala remete ao caráter transgressor da infância.
como psicanalista, penso o deslocamento da infância para o infantil, um deslocamento do registro cronológico para um funcionamento psíquico. Não se trata aí de dissolver o tempo da infância de nenhum modo, mas apontar para a existência do infantil no psiquismo, irredutível a qualquer dimensão evolutiva. O infantil, nesse caso, se apresenta como a própria estrutura do inconsciente. O Joel Birman escreveu um texto sobre esse tema, de uma maneira muito interessante, sobre o infantil e o originário da psicanálise. Agora, para finalizar, eu vou compartilhar com vocês uma passagem que se encontra no prefácio do livro Tutameia, de João Guimarães Rosa. Um pai passeia com seu filho em uma rua. Diante de uma casa em demolição, o menino observa. Olha, pai, estão fazendo um terreno. Como bem apontou Fernanda Costa Moura, aí está posto uma possibilidade efetiva de intervir no mundo e de criar uma outra relação com o real. O que o menino diz não é algo que reconhecemos, que está ali, mas não assumimos. O menino anuncia algo impossível de se ver quando estamos aprisionados pelo sentido pragmático das coisas. É a reversão dos tempos, a transgressão dos tempos. E eu termino por aqui, agradecendo muito a atenção de todos vocês. Obrigada. Agradecer demais, Cláudia, pela sua proposta. Eu acho que os comentários aqui, enquanto você falava, foram super positivos. Eu acho que você representou bem a nossa proposta, que é trazer temas de forma leve, de forma que gere questões, né, não tão carregados de pressupostos e conceitos teóricos, e ela trouxe algumas ideias que vão servir como fio condutor para as próximas discussões. Não é à toa que a palestra da Cláudia foi a primeira. Ela mostrou como é que surgiu esse sentimento de infância, certo? Na Idade Moderna, como esse sentimento de infância foi instituído em conjunto com os vários questionamentos que se colocam a respeito da infância hoje em dia na sociedade, para terminar com aquela proposta emocionante da gente ver o quanto que a criança pode perturbar a gente, no sentido de fazer a gente repensar uma série de coisas, tá? Eu particularmente achei bem marcante o contraste entre as obras, entre as pinturas que você trouxe, né? Eu acho que, de repente, se aquela pintura do banquete dos camponeses fosse feita uns 200 anos atrás, a criança não estaria lá no cantinho, mas estaria todo o banquete olhando para a criança, paparicando a criança, né? E porque tudo passou a ser realmente centrado na infância. Tá? E agora a gente vai passar a palavra para a professora Lúcia Pérez, que vai debater, em seguida para o professor Henrique Pleasans, que vai trazer algumas ponderações também. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a Cláudia, né, por essa exposição tão brilhante e que, assim, contribuiu assim, de uma maneira assim, primorosa para iniciar o nosso encontro de uma maneira extremamente singular e extremamente tocada também pela arte, pelo encantamento, pela fantasia, por tudo aquilo que, de alguma maneira, o infantil carrega, né? E, enfim, e a sua palestra, né, toda essa sua apresentação, ela assim, me tocou em muitos pontos, mas eu acho que eu gostaria de te ouvir um pouco mais, né, sobre o caráter do que você chamou de, a partir das referências dos seus autores, da negativização da infância,
no sentido de ele é aquele que não trabalha, é aquele que não vota, ele é aquele que, num certo tempo, ele é aquele cheio do não. O que será que nos dispositivos da cultura, da história, da sociedade, o que será que esses não estão querendo recalcar? O que será que, de alguma maneira, está se querendo embarrerar, né, em diversos momentos da história? Num certo momento, é a criança num indiferenciado, que é o que aparece quando a própria noção de infância não estava sendo produzida. Você trouxe isso na iconografia, nas obras, destacando algumas pinturas, onde a própria criança não se destacava, e depois a produção de uma infância, mas talvez uma infância que passa a ser olhada como esse sujeito que não pode, né? O que será de tão transgressor, o que será que tem aí de tão incômodo, né, na presença, o que será que essa criança porta de tão assim ameaçador, ou porta, que de alguma maneira faz com que os dispositivos socioculturais tenham que colocar um olho tão centralizador, tão assim centrado sobre a criança? Por que será que esse olho superegóico tem que ficar tão firme aí, né, sobre a criança? O que será, né, que esses que olham, né, vivem uma experiência e dizem, como você destacou nessa frase maravilhosa, aqui tem tudo, ou então percebem no desfazer, que aqui, no desfazer de uma casa, que aqui está fazendo um terreno? O que será que tem aí, né, nessa criança, né, que incomoda tanto, que provoca tanto e faz com que ela seja relegada a um certo lugar de objeto, de olhar, de estudo, de cuidado e de apartamento, de um certo apartamento do social, no sentido de ser um sujeito que não pode, né? Ou que pode muito poucas coisas, ou que pode a partir de certos dispositivos de controle. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, eu achei assim grandioso, né, a tua contribuição e as passagens que você fez pelo tempo, pela temporalidade, e abrindo espaço para a possibilidade de talvez se pensar um tempo que conjugue, né, uma perspectiva entre o criança, entre adulto, e a possibilidade talvez da fantasia, aí, enfim, ou de um lugar outro para a criança. Queria te ouvir, né, o que esperar dessa criança, o que é possível, o que essa criança teria a nos ensinar. Nós ficamos durante muito tempo numa perspectiva de que nós teríamos que ensinar a criança, né? Ou que a criança estaria num tempo de preparação. Será que a gente negando a criança, nesse tempo todo que a gente negou a criança, será que a gente não teria, que nem a criança que olhou o terreno, que foi a casa que foi desfeita e disse que ali tem um terreno? Será que a gente não poderia, talvez, olhar para essa criança, para essa infância que está sendo desconstruída, de certa forma, e pensar que talvez ali tem um terreno fértil para nós mesmos e que nós talvez tenhamos o que aprender com essa criança? Queria te ouvir mais um pouquinho sobre essas passagens e como você vê e o que se esperar de uma criança. É possível esperar e o que esperar? Gostei muito da apresentação, muito. Acho que a apresentação foi muito, muito interessante. Não sei se eu tenho muitas coisas para comentar. Por quê? Porque você tem umas referências, a mesma referência que as minhas referências. Aries, bom, e também sobre Aries, peguei os livros em francês, hein, e li de novo. L'enfant, la vie familiale sous l'Ancien Régime. Tem outra imagem diferente, hein, da edição francesa. Isso é que eu fiquei curiosa. É outra, né? A ilustração, vou ver de novo uma ilustração do século XVIII sobre
casal com crianças pequenas, muito pequenas. E o pintor, como se chama o pintor, esqueci, Camille et Lucie Desmoulins, escola francesa do 18 século. E peguei também o livro de Philippe Ariès, mas um livro mais antigo de Philippe Ariès, sobre a história da população francesa. E queria só dizer, não é uma crítica sobre a sua apresentação, de jeito nenhum, mas porque o itinerário de Ariès, ele começou com a demografia. Ele estudou a demografia de Paris, ele estudou a demografia de vilarejos da região do Castelo de Touraine, do Val de Loire, e depois ele falou da família, dentro do primeiro livro sobre a população, e depois a questão da criança. Então, para mim, tem 3 etapas do pensamento de Ariès: demografia, família e depois criança. E ele é bem mais famoso sobre a questão da criança. Ele falou de descoberta da criança. E tinha uma discussão entre o historiador sobre a questão da descoberta da criança. E depois ele fez uma autocrítica sobre a sua obra, porque ele falou um momento, como uma frase muito rápido, que tinha talvez um ponto zero da descoberta da infância, mas não tem um ponto zero. Ele falou sobre a questão de depois as críticas. Mas Ariès é fundamental para os historiadores, porque ele fez uma denaturização da ciência. Ricardo falou exatamente no mesmo ponto, uma denaturização da criança. Não é uma evidência, uma percepção da infância da criança como um ser singular, não é uma evidência. E ele lançou depois outro tipo de pesquisa para o pesquisador, por exemplo, pesquisador sobre a primeira infância, o bebê, sobre o bebê e o nascimento do bebê. Tem historiador sobre a questão, foi totalmente novo. E, outro lado, o problema da escolarização da primeira infância, escola maternal, a invenção. Tem um historiador francês que se chama Jean-Noël Luc, que falou da invenção da primeira infância como os médicos do século XIX. Então, foi o lançamento de Ariès. Ele é fundamental sobre a questão. Mas gostei também, Cláudia, da referência que você fez de Giddens, de Ulrich Beck, mais sociólogos que historiador, e também no final de Manuel Sarmento. Manuel Sarmento, que ele é da Universidade do Minho, a Braga, no Portugal. Ele trabalhou também como escola no Brasil, acho que na Florianópolis, eu lembro. Mas também Manuel Sarmento é importante porque temos o campo de pesquisa muito importante para nós, é a sociologia da infância. Você falou da sociologia da infância, mas queria anotar de novo o nome, sociologia da infância. Por que novo? Novo porque sociologia da infância botou a infância como uma composante, existe em português composante, uma composante específica da sociedade. Composante, não sei se a palavra é certa, uma estrutura, podemos dizer, uma estrutura específica da sociedade. E não é uma visão de uma etapa, numa etapa da vida. Então, é muito importante, porque a visão de uma etapa da vida, por exemplo, a psicologia do desenvolvimento considera a infância como uma etapa, mas a psicanálise acho que não. A sociologia da infância não. É uma estrutura específica da sociedade. E se temos uma
ideia de uma estrutura específica da sociedade, podemos estudar a escultura infantil. Você falou da escultura infantil. E tem uma expressão, acho que de um pesquisador de língua inglesa, mas esqueci o nome, acho que é de Corsaro, não tenho certeza. Ele fala de uma reprodução interpretativa das crianças, como o jogo. Então, a ciência tem de um lado, tem uma reprodução da questão da sociedade, a reprodução das coisas do adulto, mas tem uma interpretação como os brinquedos, a invenção dos brinquedos. Né? Eu tenho um exemplo de uma invenção dos brinquedos de crianças na escola maternal, brincar como areia. Bom, é muito banal brincar, mas ele tem um brinquedo como areia, como se chama, macia. Né? E tem uma troca entre as crianças, porque areia macia é um tesouro. Então, tem uma negociação entre as crianças como a areia macia. Para eles, é uma coisa fantástica. Tem negociação entre eles, né? Porque você pode pegar ou não. Então, tem exemplo assim que mostra o poder, a invenção das crianças para mostrar a capacidade das crianças. E também outra coisa que ver a negatividade das crianças. É outra coisa, ver a invenção das crianças. Bom, tenho uma observação também, porque você falou o momento da adultização das crianças, quase uma disparização das crianças, como um autor que esqueci o nome, que não conhece, hein? Mas podemos dizer também que tem uma infantilização dos adultos. Hein? Infantilização dos adultos, como a moda, como muitas coisas. Então, tem dois lados, hein? Na minha opinião, dois lados. Adultização, mas também interpretação das crianças como as coisas dos adultos, e no outro lado, um tipo de infantilização dos adultos, e eu acho que é um tipo de modernização também da vida adulta sobre a questão. Bom, podemos discutir mais, mas não, vou acabar agora. Mas, muito obrigada de novo. Gostei muito da apresentação. Podemos discutir mais, uma estimulação. A apresentação que você fez tem uma estimulação para discutir mais e para refletir mais. Eu agradeço muitíssimo, Henrique. Eu fico muito prestigiada aqui com a sua presença. Sabemos aí da sua importância e da sua referência no estudo da infância. Fico muito contente, né, com essa troca aqui, com essa oportunidade de estar aqui tão próximo aqui, né, com você e a Lúcia, uma colega próxima também, né. Eu fiquei agora pensando, essas questões que vocês colocaram eu anotei aqui, eu passaria uma outra tarde adorando ouvir vocês falando sobre as questões que vocês mesmos colocaram, entendeu? E eu ser a debatedora, porque vocês trazem um universo muito interessante, né? Vocês provocaram um universo muito interessante. Mas, Henrique, você falou desse desaparecimento da infância, eu citei ali, mais até para colocar como uma crítica, né? Tem o Postman, ele escreveu um livro, Desaparecimento da Infância, né? E ele postula que a infância estaria desaparecendo justamente porque não há mais essa diferenciação entre adulto e as crianças, elas participam, né, das mesmas situações e se emparelharam, né? A mobilidade das famílias, né, as reconstruções familiares, aí os filhos, né, estão procurando namorada junto com seus pais, né? Enfim, há uma troca aí, né, um lugar mais efetivo. Mas eu trouxe até ele mais como referência
para tentar justamente desconstruir essa ideia, que há um lugar, sim, né, uma categoria social para a criança na sociedade, a gente pode reconhecer essa categoria social da criança na sociedade contemporânea. Isso não quer dizer que as crianças não há um processo de adultização e achei perfeito, a infantilização dos adultos, né? A Maria Rita Kell, um dia psicanalista, um dia numa fala, numa palestra dela sobre juventude, né, eu não sei se isso está no livro dela agora, mas ela fala assim, ninguém hoje quer ocupar lugar de adulto. A vaga de adulto na sociedade está vazia. Eu acho isso perfeito, eu acho isso muito bom. É isso, ninguém quer ocupar realmente, né? Tem um lugar ali que, né, vai se por uma negociação que não quer ocupar esse lugar, né? De alguém que fica ali, né, impondo coisas, né? Ou dando limite, né? Eu achei muito interessante o que você trouxe, essa ideia também, essa importância, eu acho que você falou disso, né? O Sarmento, essa ideia de cultura infantil, esse traço, né, para essa valorização, para entender esse campo, né, do estudo da infância, é que não é somente a ideia de buscar uma desnaturalização, né, da infância, né, como se fosse um normativo sobre a infância, não é porque só a ideia de contrapor infância e adulto, mas de valorizar a transmissão que acontece também entre pares, a socialização, como ele diz, horizontal, porque não se constrói, isso é muito interessante, né? A ideia de que a criança na sociedade hoje, esse lugar da criança, isso que a gente, né, que eu falei a construção das ciências sobre, as especializações sobre a infância, que vão criar todo um normativo, um lugar de verdade a ser revelado sobre a infância, né? Vai se construir o que se entende como infância, né? O que a gente está vendo aqui é que nessas renovações, nesses novos estudos, né, pensando esse lugar da infância hoje no contemporâneo, é de pensar num lugar mais plural, né? Há várias formas de uma pluralização, né, como eu disse, dos modos de ser criança. Eu me perdi. É porque, quer dizer, essa construção, a criança hoje, né, a gente tem que pensar ela participando ativamente, um ator social, construindo, inclusive, o que é essa imagem, o que é ser criança hoje. Né? Quando a gente trabalha e pensa essa ideia do youtubers, né, infantis, né, cursos de especialização, parece MBA para crianças a partir de 7 anos, né, tem uma entrada, né, tem uma participação, tem uma interação que é de outra natureza, né, do que a gente estava se vendo. Obrigada, eu gostaria muito de ter um outro encontro aqui e poder até falar, que você falasse um pouco mais sobre esse ponto zero, né? Que eu acho isso interessantíssimo quando você traz da questão, né? Não se localiza um ponto zero aí, né? Para se pensar a partir da infância, né? A expressão ponto zero é de Arries mesmo, hein? Não é a minha expressão. Arries falou sobre isso, hein? Não, eu sei, mas é porque você desde o outro encontro, você já falou isso, eu achei muito interessante, foi muito provocativo para começar. Né? Bom, e a queridíssima Lúcia, né? Ô, Lúcia, eu quero trabalhar com você todos esses temas que você trouxe aqui. A negatividade, né? O lugar dessa... Por que dessa negatividade? Qual a função dessa negatividade? Eu fiquei pensando muito, né? No nosso lugar aí, né? Onde a gente se localiza, teoricamente, na psicanálise, né? Essa função do não também, né? Aonde você afirma na negação, né? Não é, não faz, né? Mas, enfim, aqui é o lugar da negatividade constituinte, está trabalhando em base dos estudos da diferença, né? Pensando essa questão da binariedade, né? Da questão de construção de um poder, né? Que se infere, né? A um par, né? A criança e o adulto. Agora, essa referência que você fez, perfeita, né? Da questão da fantasia, né? O entre, né?
apontar para nós aí esse lugar da fantasia, né? A fantasia, o Freud, ele fala de se não me engano, na perda da realidade, na neurose, na fantasia, ele acaba o texto de uma maneira linda, ele fala do simbólico, né? O simbólico é como aquele quarto, né? Aquele quarto infantil, aqueles objetos, né? Que a gente, num quarto de criança, né? O Freud vai falar numa das conferências que a fantasia para o sujeito é como se fosse aquela reserva natural, tipo assim, é como a nossa Amazônia, é como o nosso oxigênio, que nos permite, né, viver, né, respirar, né? A fantasia está muito ligada na função, né, de como há esse lugar da brincadeira da criança, né? Tem um outro filme, belíssimo também, brasileiro, Tarja Branca. Eu não sei se vocês já viram. Não. A Eliane já viu. É sobre... Tarja Branca brinca também, né? Faz uma provocação com tarja preta dos remédios, né? Falando um pouco do lugar, da importância, né? Da saúde psíquica, como é que a gente foi retirando da vida adulta, né? Esse lugar do brincar, né? E como é que isso foi sendo ocupado de outras maneiras. Então, Tarja Branca é isso, né? Essa capacidade de reinvenção, de simbolização, de elaboração, né? Que está presente na brincadeira. E quando eu vi esse filme, eu fiquei prestando atenção, adorando o filme, e super preocupada. Como é que ele vai acabar esse filme? Como é que fecha um filme desse? E eu adorei a saída dele, porque ele traz depois a possibilidade da cultura popular nesse lugar da brincadeira e da fantasia. Né? A ideia de que se monta, né? se vai jogar, né? na cantiga de viola, em vários, enfim. Eu que já morei em Ouro Preto, vi tão de perto, né? Como é que as festividades, a participação, né? das festas na comunidade, né? o envolvimento. Né? Mas, poxa, obrigada a vocês dois, eu adorei as questões que vocês trazem, fico muito estimulada, inclusive, e contente, alegre com esse diálogo aqui. Obrigado, Lúcia, obrigado, professor Pleasance. Vamos agora passar a palavra para o Bruno e para a Mariana, porque eles têm algumas dúvidas que eles foram recolhendo das pessoas que estão assistindo a gente, e eles agora vão colocar essas perguntas para a Cláudia. Vou começar aqui com a primeira. Nós decidimos aqui que vamos fazer blocos de 2 perguntas. Não tiveram muitas perguntas até agora, se vocês quiserem podem mandar mais alguma. Então vamos lá para a primeira. Do Breno Figueiredo. Ele pediu um exemplo mais concreto sobre a diferença entre os olhares da infância como fusão de tempos e da infância como preparação para o futuro. A segunda pergunta é da Rebeca Espinosa, sobre a infância, também, ela quer saber sobre a infância também ser consumida, porque a Cláudia falou um pouquinho rapidamente sobre essa ideia da criança ser um sujeito de consumo também, ser um sujeito de consumo, e ela queria uma explicação um pouco um pouquinho mais de explicação sobre isso. É isso. Bom, a primeira delas, né, o que por exemplo, no exemplo, né, que o próprio Sarmento traz, que eu acho que ilustra muito bem essa ideia, né, de como é que a criança é convocada, né, a uma participação efetiva, por exemplo, né, do que a gente teria determinado como mundo adulto, né? Aquele exemplo que eu acabei de dar, né? A criança é chamada para dizer, vem cá, me ajuda aqui a entrar no meu acesso de banco, eu não estou conseguindo baixar aqui, né, um programa que eu preciso para realizar uma entrevista, uma reunião de trabalho, né? É desse fusão de tempo do qual ele está trazendo, que eu acho que é interessante para a gente poder pensar. A criança é convocada num lugar de competência para, né, interferir em ações, né, do dito mundo, né, adulto.
Mas não é só isso. Quando eu trouxe, por exemplo, né, quando eu fiz aquele recorte, tentando pensar, né, várias situações que entrelaçam na questão do sujeito de risco, o sujeito do consumo, né, a ideia de que a criança hoje, ela assume esse protagonismo, né, na sociedade de uma maneira diferente, né, do que na sociedade moderna, né? Por exemplo, a ideia do consumo ali que eu trouxe, né, ela participa efetivamente como ator social, é um difusor, né, nesse lugar do consumo, vou aproveitar para responder a segunda, né, como um coadjuvante, né, no mundo, nos adultos, né, ela interfere no consumo, ela conta, né, no mundo da economia, né, e participa, por exemplo, de várias maneiras. Quando eu falei, por exemplo, a questão do consumo, ele consome e é consumido, né, que eu passei muito, não tive tempo de me alongar também, eu estava pensando muito na lógica capitalista, no discurso capitalista, né, que a gente pode encontrar, né, uma discussão em Lacan, né? A ideia, por exemplo, de que ele vira também um objeto ali, né? Tanto ele consome, mas isso não dá um lugar de fala ou de participação efetiva, mas de um processo do qual ele, né, também acaba sendo consumido, né, por essa própria engrenagem, né? Então, quando eu digo o protagonismo infantil e como é que essa cena aparece, né, de uma maneira renovada, né, nos nossos dias atuais, é para tentar mostrar essa diferença da participação da criança na mídia, né, no envolvimento dos riscos, do consumo e muitos outros, que se fazem presentes, que são chamadas à cena, de uma maneira muito diferente do que a gente estava vendo no início do século XVIII, né, por exemplo, na ocupação das crianças nesse espaço familiar e escolar, né? O Ricardo até falou, eu fiquei imaginando logo a imagem ali da Idade Média, aquele banquete, né? Aquela ceia de casamento, realmente teria uma mesa ali separada para as crianças, uma mãe cortando bife em pedacinhos, né? E eles talvez comessem antes, né? E eles não atrapalhassem ali, ou então, enfim, né? Várias situações. O que eu quero tentar mostrar, evidenciar aqui, né, com essa passagem, é que essas mudanças na organização social, né, elas trazem, de fato, práticas novas, modelos novos de identificação e algo que a gente pode notar numa diferença no lugar ocupado do que a criança ocupa na sociedade. Né? É isso um pouco que eu quis trazer, né, denotar, né? São mudanças, né? Não quer dizer uma situação negativa ou positiva, né? É a gente poder entender os efeitos dessas mudanças na organização social, né? Efetivamente no lugar que a criança ocupa, como se reflete, como se percebe a criança na sociedade. A ideia de uma família nuclear, como aparece, né? A família nuclear tendo a criança como centro, se organizando, né? A família se organizando em torno da criança, né? Como a Reza vai trazer, né? É algo que não aparece na Idade Média, né? Essa sociabilização, esse lugar da aprendizagem específico para a criança, isso vai aparecer a partir da época moderna. E depois, o que eu estava tentando trazer é como essa categoria social, hoje, a gente pode pensar essa categoria, né, social da criança nessa cena contemporânea. Os estudos, né, da sociologia da infância são muito interessantes, né? A psicanálise, a sociologia da infância, para contribuir, para se pensar, né, como a gente pode renovar esse olhar, né, que a gente tem sobre a criança. Quando eu fiz aquela pergunta, o que você quer ser quando crescer? É uma pergunta tão simples, né? Tão nossa, né, para se pensar, né? Até a gente, como adulto, também às vezes fala, né, quando eu crescer, né, eu quero ocupar algum posto, né? É um lugar, né, que reflete um pouco essa organização, resquícios, né, desse lugar. E aí? Vamos lá. Duas, tá? As outras que não dá para a gente perguntar, a gente pode ir anotando, porque a gente vai ter um 8º encontro no final com um debate geral entre todos nós,
tá? Então, o que não puder ser perguntado, o que não der para ser perguntado agora, pode ser no final. Tá ótimo. Tem uma pergunta da Cláudia Alice sobre perguntou, né? As concepções de infância na cultura ocidental não é a mesma, por exemplo, na cultura africana. Seria possível explicar um pouco sobre essas diferenças? E a outra foi da Luciana Frasco. Ela perguntou se poderia falar um pouco sobre essa pluralização da infância, que não ficou muito claro. Bom, a questão dessa ideia do Ocidente, eu realmente eu estou me localizando aqui, né, numa organização social ocidental. Eu não saberia responder, né? Até chamo aqui meus colegas aqui do lado, especialistas que eu tenho aqui ao lado para poder recorrer, Plaisance ou a Lúcia Pérez, se eles se sentirem à vontade de responder. A pluralização Vocês querem falar alguma coisa, Lúcia e Plaisance, sobre essa questão? O que a gente pode supor, né, a gente não tem conhecimento assim, mais profundo, pelo menos eu não tenho conhecimento assim, mais profundo da maneira pela qual a infância é construída nas sociedades africanas, mas a gente pode pressupor, por serem organizações diferentes, que aí tem a ver com a noção de estrutura, e que se estruturam diferentes. Então, o que ocorre? Provavelmente a infância vai se dar de forma diferente. Se o que Arieta está trazendo, né? Cláudia hoje também trouxe brilhantemente outros autores, que a noção de infância ela é socialmente, histórica e socialmente construída, e ela é estruturada em função de um certo modo de funcionar de cada tempo histórico, social e geográfico também, está na sociedade africana, hindu, ou, enfim, ainda que seja dentro de uma mesma linhagem de tempo, mas como aquela cultura se organiza de outra forma, certamente a maneira dessa infância, a inserção dessa infância será diferida, né? O interessante é perceber isso, que acho que o grande barato que o Arié traz aí é mostrar o quanto que, fazendo as perspectivas desenvolvimentistas, biológicas e tal, como que é uma construção, né? Alguma coisa de específica e biológica, que a criança é um ser em desenvolvimento, inegável. Mas esse ser em desenvolvimento vai ganhar conformações e vai se estruturar em função das diferenças de estruturação do espaço social. Então, se o espaço é outro, a criança será outra, né? Então, é preciso que um antropólogo que conheça bastante de cultura africana possa vir aqui para poder dizer um pouquinho para a gente o que é ser uma criança na África e como essa história se deu. O que a gente pode, assim, de alguma maneira, perceber, o trabalho da Cláudia mostra, é que certamente será diferente. Agora, qual é essa diferença? Como é? Aí precisaria de um estudo específico acompanhando essas culturas, né? Trabalho antropológico. Você quer falar algo também? Não, só uma coisa. Porque falar de sociologia da infância não significa falar de uma homogeneização da infância, porque depende da cultura, depende dos países, depende também das classes sociais, porque falar da sociologia da infância é falar também da sociologia das infâncias. Né? No plural, não falamos da questão da desigualdade, mas é muito importante para estudar a questão da infância, das crianças. Hoje, é muito importante falar da diferença de modo de vida, da pobreza, não só no Brasil, mas, sabe, na Europa também, na imigração, tem um problema enorme com as crianças, tem crianças muito pobres,
já falei do departamento que se chama Seine-Saint-Denis, ao norte de Paris, que é um departamento muito pobre, e eu lembro, quando fui em Paris em 2017, 2016, tinha crianças da imigração dentro do metrô, brincando como a escada rolante, né? Então, tem coisas assim, a diferença da socialização das crianças, como a vida que a família vive também, e com muitas dificuldades, hein? Então, falar da infância, estudar a infância, precisa falar também de estudar as diferenças das crianças, a desigualdade entre as crianças. Para mim é fundamental também, né? Excelente isso. Perfeito, eu vou até aproveitar, né, continuar aqui com essa ideia que o Presence trouxe, né, da ideia da importância de falar infâncias, né, como a gente hoje no campo da juventude, né, fala juventudes, né, tentando caracterizar essa diferença, né, quando a pergunta até da ideia por que eu falei de pluralização dos modos de infância, também se remetem exatamente a essa questão. Quando eu remeti vocês ao pensamento, né, moderno, depois a construção, né, como é que essa noção da criança, do sentimento da infância, acabou se aliando aí, né, a uma crença na razão, né, um aperfeiçoamento, né, a ideia canônicos para a construção de uma ciência, e como é que se apoderou, né, desse estudo, dessa construção, né, de um saber sobre a infância. Aí não, aí a gente está falando assim, há um saber e criando uma normatização, uma normalização sobre o que é ser criança. Então, assim, por isso que eu falei, é uma construção que foi encontrada como se estivesse revelando o que é ser criança. Então, se estabeleceu o que é ser criança. Né? Como se deve ensinar a criança, aonde a criança, né? Teve todo um estudo muito importante, sem dúvida nenhuma, mas que criou um padrão normativo disciplinar, né, higienista, muito perigoso também, né? Porque se revelou, então, uma ideia única, como se fosse, né, a criança, e que tivesse um padrão normativo a seguir nessa linha, nessa linearidade do desenvolvimento do humano. Então, quando a gente pensa as infâncias também, né, como o Henrique acabou de trazer, né, ressaltando, porque também não é a mesma infância, ele, né, acabou de falar dessa fala, né, da desigualdade social, né, dos espaços, né, que são possíveis de ocupação cultural, isso fazem também essa juventude, essa infância, as vivências delas de formas muito diferentes, A própria ocupação da cidade se dá de uma maneira muito diferente. Quando um jovem, ele não pode vir ao final de semana ocupar os espaços culturais e de lazer aqui, porque os ônibus não têm a mesma circulação no final de semana, isso está falando, de uma certa maneira, de uma experiência de juventude muito diferente de uma experiência de uma juventude, né, de um jovem, por exemplo, né, numa classe média na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, esse lugar aqui, essa renovação, quando se pensa, né, renovar novas maneiras de se pensar, né, a infância, incluir aqui a juventude, porque também é um assunto que me causa, me interessa na pesquisa, né, é para pensar que a gente não pode modalizar, né, a juventude como se fosse um lugar uno para a gente pensar uma faixa etária. Aquele lugar, aquela imagem assim, bem caricata, bem estranha que eu trouxe, e acho que eu gostaria de ter causado estranheza mesmo, entendeu? Ali, aquele caminho, ali no finalzinho, no topo do mundo, né? O sujeito casa, provavelmente ele encontra um trabalho, né? É uma progressão como se fosse, né? Esse lugar idílico, construções, né, imagéticas aí, né, para essas etapas da vida, né, e que não se fazem mais presentes, né. Esse quanto tempo o tempo tem também, ele traz umas interrogações muito interessantes, assim, umas cutucadas, né, para se pensar essa lógica da gente, nossas formas de vida e de trocas sociais, né, com essas mudanças que se fazem presentes com essa noção de tempo. Né? A própria noção de tempo. A gente aqui está numa noção muito diferente de tempo. Nós aqui hoje, né, na pandemia, né, nós estamos forçados aqui a experimentar uma situação de tempo muito diferente. Né? Outro dia, as minhas colegas, a Rita e
a Rita Manso e a Lúcia Pérez, a gente tinha uma reunião na quinta, alguma delas falou assim, poxa, mas quinta é feriado. Eu falei, mas, né, a primeiro feriado que eu tive, eu falei, mas qual é a diferença? Eu estou em casa, né? Qual é a diferença? Eu falei, não, é muito importante ter uma diferença, porque os dias não podem ser iguais, porque eu tenho que marcar esse tempo, porque eu já estou com essa sensação dos dias iguais. Durante a semana, as minhas atividades são muito diferentes cada dia, mas em semanas eu não sei mais contar, eu já estou perdendo um pouco a conta, mas quantas semanas eu perdi mesmo? Eu não sei mais quantas semanas, né? Então, essa diferença, essa homogeneização do tempo também, né, que a gente está percebendo agora, né, também são experiências muito novas, né, nos nossos processos de subjetivação, nas nossas trocas. Mas, enfim, aí eu já estou me alongando para um outro espaço. Excelente. Pronto, Cláudia. Bom, né? Foi muito bom. Olha, eu adorei, tá? Queria agradecer a Cláudia, a Lúcia e ao professor Henrique Pleasans pelo encontro. Eu acho que a missão foi cumprida de uma forma muito além do que eu imaginava. Assim, eu imaginava muita coisa boa e foi simplesmente infinitamente superior. Eu acho que foram trazidas questões que vão nortear os próximos encontros, a questão do caráter histórico da infância, que a gente daqui a pouco vai falar sobre a juventude e a família moderna, o caráter contingencial, tá? E a questão das diferenças. O que é infância numa família burguesa não é infância necessariamente numa família de classe baixa, o que é infância no mundo ocidental não é infância no que não se comumente considera como Ocidente. Enfim, são coisas que a gente vai tratando ao longo dos encontros, certo? Enfim, semana que vem, às 5 horas, a Lúcia Pérez volta, em parceria com a Rita Manso, para oferecer a roda de conversa em nome do sujeito, o que pode a psicanálise oferecer à educação do indivíduo. E a Eliane Ribeiro vai estar debatendo com elas, certo? E se o professor Henrique Pleasans puder voltar também, vai ser um prazer imenso. Beijos a todos. Obrigada, gente.